Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Olá, uma ótima quarta-feira para você que está acompanhando nossos boletins informativos sobre o esporte paralímpico. E na edição deste dia 9 de novembro de 2022, você vai conferir tudo sobre a participação do Brasil no Mundial de Baku de Judô Paralímpico. Vamos falar sobre a seleção de vôlei sentado, que está na semifinal, a seleção masculina. Também foi definido o adversário da seleção feminina. Vamos falar sobre a estreia dos nossos brasileiros no Mundial de Tiro Esportivo, a participação do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico e também as demais informações do esporte paralímpico que são notícia no Brasil e no mundo. Vamos começar falando para você sobre o judô. Brasil termina primeiro dia em Baku com medalhas de prata e de bronze. Thiago Marques e Rose Andrade conquistam suas primeiras medalhas em mundiais. Nesta quarta-feira, 10 judocas vão estar em ação pela competição. 2 jovens judocas do Brasil adicionaram inéditas medalhas às suas coleções. O paraense Thiago Marques, de 23 anos, e a potiguar Rose Andrade, de 25, conquistaram nesta terça-feira, dia 8, medalhas de prata e bronze, respectivamente, do Campeonato Mundial de Judô Paralímpico, que está sendo realizado em Baku, no Azerbaijão. A competição continua nesta quarta-feira, dia 9, com mais 10 brasileiros em ação, que já estiveram no tatame às 4 horas pelo horário de Brasília. Apesar de ser favorita, a judoca foi surpreendida logo na estreia pela turca Hexem Kardaf, que venceu quando a brasileira acumulou 3 chips, ou seja, infrações. A atleta de 25 anos, a Rose Andrade, teve de encarar uma repescagem e passar por 2 atletas, uma do Uzbequistão e outra do Egito, para se classificar para a disputa de medalha. Na luta que valeu a medalha de bronze, ela aplicou um Whipple no Gold Score, a chamada prorrogação, na modalidade, sobre uma atleta do Kirguistão. Também líder de sua categoria até 60 quilos para atletas J2 para baixa visão, Thiago acumulava bronze e 2 pratas nos torneios da temporada. E o país não deixou ou não deu chance até a grande final, quando foi superado. Acabou então sofreu um azar na semifinal do ucraniano David Korawa, que conseguiu levar a pontuação até a final. Portanto, outros 2 brasileiros conseguiram se classificar para as disputas do bronze. O Manauara Elielton Oliveira, J1 até 60 quilos, venceu um atleta da Argentina e também um atleta de Portugal, até ser derrotado na semifinal por um atleta da Turquia. Na medalha de bronze, acabou sendo superado por um atleta do Uruguai. Já Refrão Mesquita, da categoria J1, não teve a chance de competir pela medalha, pois sofreu uma lesão na sua derrota na semifinal, que seria o vice-campeão da categoria. Antes, o atleta brasileiro havia vencido o atleta do Uzbequistão e também um atleta do Egito, ambos por ipum. Os demais 7 judocas do país que competiram nesta terça-feira acabaram parando na repescagem. Victoria Batista, Júlia Pereira, Larissa Oliveira, Lúcia Araújo, Ellen Machado, Roberto Paixão, Arley Arruda foram então os brasileiros que acabaram parando na repescagem e não conseguiram se classificar para a disputa de medalhas. O Brasil traz 10 representantes no tatame nesta quarta-feira, dia 9. Os profissionais da modalidade estarão em presentes, como a Alana Maldonado, que vai buscar o bicampeonato na sua categoria até 70 quilos, J2, e a eterna lenda do judô, Antônio Tenório, medalhista paralímpico de todos os tempos, que vai competir na mesma classificação até 90 quilos para atleta J1. Também vão lutar os líderes do ranking nas suas categorias: Brenda Freitas,
Rebeca Silva, Arthur Silva e Williams Araújo. Os outros representantes são Érica Zuaga, Megan Emerick, Marcelo Casanova, Sérgio Fernandes. Vão estar então no tatame nesta quarta-feira. Já estiveram, na verdade, no tatame. As lutas iniciaram às 4 horas da manhã pelo horário de Brasília e estão sendo transmitidas pelo YouTube da IPSA, a Federação Internacional de Esportes para Cegos. E amanhã, quinta-feira, dia 10, será o último dia do Mundial de Judô Paralímpico em Baku, no Azerbaijão, com as disputas por equipes. Seleção brasileira masculina de vôlei sentado vence a Ucrânia e se classifica para as semifinais do Mundial. A seleção brasileira de vôlei sentado derrotou a Ucrânia por 3-0, parciais de 25-14, 25-16 e 25-23, na manhã da última terça-feira, dia 8, e avançou para as semifinais do Mundial da modalidade, que está sendo disputada em Sarajevo, na Bósnia. Até a próxima sexta-feira, dia 11. Na próxima fase, a equipe treinada por Fernando Guimarães vai enfrentar a seleção do Irã, que é bicampeão paralímpico e que tem um segundo maior atleta do mundo com 2 metros e 46 centímetros. O iraniano, inclusive, é a inspiração do parebano Joelson Fernandes da Silva, o Ninão, um dos jogadores da seleção brasileira no Mundial e que é a pessoa mais alta do Brasil. O confronto vai ser nesta quarta-feira, dia 9, às 15 horas, pelo horário de Brasília. Já a seleção feminina terá a Ucrânia como a sua adversária nas quartas de final. O Brasil, que se classificou de forma direta por ter sido líder do seu grupo, jogou então na manhã desta quarta-feira às 7h30 da manhã. Nós vamos atualizar então para você nos próximos boletins o desempenho das nossas seleções, tanto a masculina quanto a seleção feminina no Mundial de Vôlei Sentado. Brasileiros alcançam melhores resultados das Américas nas suas primeiras disputas no Mundial de Tiro Esportivo. Os atiradores brasileiros Alexandre Gagani e Bruno Kiefer estrearam no Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico nesta terça-feira, dia 8, em Al Ain, nos Emirados Árabes. A competição iniciou no último sábado, dia 5, e termina no próximo dia 18 de novembro. No primeiro dia de disputas com atletas do Brasil, na prova R4 para carabina de ar, 10 metros, posição em pé misto SH2, Alexandre e Bruno atingiram as melhores marcas das Américas, com 628,3 pontos. O paulista Alexandre Galgani, o único representante brasileiro na modalidade nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ficou na 16ª colocação, enquanto o capixaba Bruno Kiefer marcou 625,6 pontos e terminou na 22ª colocação. A prova contou com outros atletas das Américas e todos tiveram desempenho abaixo dos brasileiros. As norte-americanas Jasmine Howe, 621,5 pontos, e Madison Champion, com 612,7 pontos, ficaram em 38º e 50º lugares, respectivamente. Para o Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, por meio de sua diretoria de esportes de alto rendimento, convocou 5 atletas. Além de Alexandre e Bruno, estarão presentes no Mundial Jéssica Michalak, Carlos Garlete e André Colim. Portanto, as informações sobre o primeiro dia do Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico, excelentes resultados para os nossos 2 atletas que estrearam nesta terça-feira. Bruno Alexandre e Paulo Salmin faturam ouro nas duplas no Mundial de Tênis de Mesa na Espanha. Bruno Alexandre e Paulo Salmin conquistaram medalha de ouro na disputa por duplas do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa Paralímpica em Granada, na Espanha, também nesta terça-feira, dia 8.
A dupla brasileira da classe XD17 venceu a dupla dinamarquesa Peter Rosen e Belly Tinelsen em 3-0 na final da competição, com as parciais de 12-10, 11-5 e 11-6. Os dinamarqueses chegaram a impor alguma dificuldade no primeiro set, mas aos poucos o entrosamento tático dos brasileiros apareceu e o triunfo se tornou inevitável. Paulo e Bruna perderam apenas um set em toda a competição e creditaram ao técnico Paulo Molitor boa parte deste sucesso em solo europeu. Outro fator preponderante para a conquista foi a confiança construída entre os dois mesatenistas, que alcançaram um índice extremamente alto durante os jogos em Granada, ou no Granada City Sports. Após o ouro, a Bruna admitiu que pretendia jogar apenas a competição individual na Espanha. Portanto, segundo ela, eu não queria jogar duplas nesta competição. Eu no Campeonato Mundial sequer imaginava chegar à final, confessou o atleta que conquistou o título mundial por equipes no ano de 2017. Da campanha rumo à medalha dourada, Bruna, Alexandre e Paulo São Min passaram inicialmente por uma atleta da Alemanha por 3-0. Depois uma dupla da França em 3-0 também na semifinal. Venceram a dupla da Polônia por 3-1. A campanha então da dupla brasileira. Pela mesma fase, na classe S5, o Lucas Arabian encarou o egípcio Hassan Touba. Teve também outros atletas brasileiros então em quadra. Outros dois mesatenistas paralímpicos também iam disputar uma etapa preliminar, com a Evelyn Pereira, Israel Stroh. Portanto, a programação de mais mesatenistas brasileiros. Ontem, terça-feira, teve mais mesatenistas. As informações ainda não foram atualizadas. Bronze para Kátia Oliveira e Mariane Santos. Na classe WD5, Kátia Oliveira e Marlene Santos fizeram uma campanha e foram recompensadas com a medalha de bronze nesta terça-feira, dia 8 também. Eles venceram na fase de grupos uma dupla da Sérvia por 3-0, 11-7, 11-6 e 11-8. O triunfo as colocaram nas semifinais como uma dupla da Itália, que venceram por 3-0, com parciais de 6-11, 11-13 e 7-11. A derrota tirou a dupla da final, mas garantiu a medalha de bronze e não diminuiu o feito das brasileiras na competição. As informações foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, e a assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. CPB realiza a primeira semana de treinamentos para atletas que correm com próteses. 19 corredores que utilizam próteses estão no CT Paralímpico em São Paulo para a primeira fase de treinamentos para este grupo, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento técnico e avaliar atletas com potencial. Os atletas chegaram à capital paulista no último domingo, dia 6, e ficam até o próximo domingo, dia 13. Além dos treinos, a programação conta com exames médicos, palestras sobre nutrição, fisioterapia, psicologia e a dopagem. Os atletas selecionados para esta primeira fase são Caroline da Silva Barbarino, T63, Cíntia da Silva Barbosa, T64, Daniele Vitória da Silva Costa, T64, Fabrícia Kelly de Oliveira, T64, Jéssica Thaís Souza de Araújo, T64, Raquel Lins da Rocha, T63, Diogo Henrique Correia, T64, Gabriel Neres Gregório, T63, Helenildo Vinícius Oliveira de Melo, T64, João Paulo Teixeira de Souza, T64, João Vitor Reis de Brito
Ferreira, T64, João Batista Cardoso Campos, T62, Luiz Felipe Heliker Rosim, T64, Maurício Silva Cardoso, T63, Renato Nunes da Cruz, T64, Hergross Jacinto, T62, Thales Gabriel Monteiro Martins, T64, Vinícius Gonçalves Rodrigues, T63 e o Alisson André Fortes, T64. Esses números e essas letras que eu estou falando são as classificações funcionais destes atletas, portanto, que estão presentes nesta fase. Os atletas que competem com prótese na corrida são classificados entre T61 e T64, de acordo com o nível da amputação, como eu falei aqui para você. As informações então para você do nosso Integração Esportiva, as informações do esporte paralímpico desta quarta-feira, dia 9. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e também, claro, compartilhe o nosso link com seus amigos e com seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas também possam acompanhar as informações do esporte paralímpico no Brasil e no mundo. Para o Integração Esportiva, Jorge Daniel.